Eu queria que você abrisse comigo em Apocalipse, capítulo 4. Amém? Capítulo 4, tá? A palavra de Deus é poderosa. Todos acharam? Apocalipse é o último livro da Bíblia, né? Quem achou diz amém. Ajuda ela aí, igreja. Então, por favor, em reverência à palavra de Deus, todos em pé. Hoje nós vamos falar sobre trono. Mas não é um qualquer trono. É um trono de alguém poderosíssimo. Diz assim, a visão do trono de Deus. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para cá, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Pai, esta é a tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco poderosamente nessa noite. E que tudo que nós recebermos no nosso espírito, venha, Senhor, trazer renovação na nossa vida nessa noite, para a glória do teu nome. Amém? Pode assentar, queridos. A palavra aqui está dizendo que havia um trono. O culto de hoje, Deus me deu a liberdade de fazer como quarta-feira. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre trono. Mas o que é o trono? Vamos imaginar um trono de um rei terrestre. Tudo passa pelo trono, todos os governos. E no céu não é diferente. No céu, como está escrito ali, todas as coisas procedem desse trono. Mas nesse trono tem alguém assentado. E muitas das vezes a gente faz as coisas conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade, e a gente não faz segundo aquilo de quem é essa pessoa que está sentado nesse trono. E no livro de Jó, a palavra de Deus diz que esse está sentado nesse trono é aquele que fez todas as coisas, o universo. É aquele que criou e chama pelo nome cada estrela. É aquele que no Salmo 139 ele diz que te constituiu. Antes de você nascer, ele projetou todos os seus dias e ele escreveu os seus bons dias, como está escrito em Jeremias. É aquele que veio, se entregou por nós, morreu na cruz e trouxe a salvação para nós. É aquele que é digno. O livro do Apocalipse diz que quem é Deus é aquele que é digno. Sabe o que é digno? É aquele que, o único que merece honra, louvor e glória. E ele está num trono. E você precisa saber exatamente que trono é esse. Esse trono chama-se graça. E aqui, ali nós vimos que alguém, quando João aqui, quando ele lê, no verso 3, ele diz assim, e ele não teve assim uma linguagem humana para se expressar da pessoa que estava naquele trono. No verso 3 ele diz, ele não vai dizendo logo, é Jesus Cristo, o Senhor. Quando ele viu, quando Deus pegou ele em espírito e levou ao céu e mostrou ele o trono, a palavra diz que ele caiu como morto diante daquele trono. Ele não teve a capacidade fisiológica e psíquica de entender quem estava no trono, mas ele sabia que era alguém poderosíssimo. E aqui ele fala, ele não diz mais o nome, ele disse esse é alguém que está lá no trono,
que rege todas as coisas. Aí ele continua dizendo, semelhante. Ele não faz uma alusão humana, porque quando ele olhou para Jesus Cristo, ele viu o Senhor do universo sentado no trono. Então ele não, na mente humana dele, ele não conseguiu captar e fazer uma comparação humana. E na nossa linguagem, nas línguas sobre a face da terra, não tem uma palavra que dignifica a grandeza de quem estava no trono. E aí ele diz assim, ele é semelhante a uma pedra. Era alguém tão poderoso e tão brilhante, tão maravilhoso, que ele lembrou de coisas minerais. Ele não fez uma alusão para uma comparação com algo humano, mas sim com algo mineral, muito caro. E aqui ele diz, a pedra de jaspe. Caríssima. Muito cara. E muito brilhante. E aí ele diz, e de sardônio é uma mistura de cores, é uma mistura de elementos que levaram milhões e milhões e milhões de anos para se formar de uma pedra comum numa grande pedra preciosa. E aí ele faz essa comparação daquele que está assentado no trono. Agora eu quero te perguntar, querido, como seria a nossa vida se todos os dias nós nos achegássemos ao trono? Se todos os dias nós tivéssemos uma visão desse trono? E muitas das vezes nós vivemos tão distante do trono. Mas aqui, olha o que o João vê, e aí ele fala, e ao redor do trono, ele vai mostrando o que está naquele lugar, daquele trono. Não era um trono simples, com uma cadeira toda de ouro, mas representava a grande autonomia do Todo-Poderoso para governar e para ser adorado. Por isso que ele diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque o adorador, quando ele adora em espírito e em verdade, quando ele entra na presença de Deus, o Todo-Poderoso, ele não consegue se identificar. E aqui a gente vê que esse alguém é semelhante. E do trono, o trono é o centro do universo. Precisamos enxergar esse trono na nossa vida. Deixar a nossa vida diária um pouco de lado e fazer como João, entrar na sala do trono. E se encontrar com esse alguém chamado Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Senhor sobre todas as coisas. E ele diz também que diante do trono ardem 7 tochas, que são 7 Espíritos de Deus, que simboliza o fogo do Espírito. E nós vivemos pedindo e clamando. E aqui quando João viu, quando ele vê diretamente, ele fala, eu vi algo tão tremendo, tão poderoso, tão cheio de poder e tão cheio de fogo consumidor, que significa a ação do Espírito Santo sobre nós. Mas muitas das vezes nós não queremos ver esse trono onde Deus está. Porque o pecado afasta-nos de ver a glória toda poderosa do Senhor. E o trono é morada do fogo ardente de Deus, do Espírito Santo. Quando ele olhou, ele não viu um trono comum. Na cabeça de João, ele começou a ver coisas que ele não compreendia. Ele viu alguém que ele não se identificava, e depois ele viu fogo. E aí ele viu o quê? Ele sabia que ele estava num lugar especial. Nós temos que entrar num lugar especial. Você precisa entrar num lugar especial. Você precisa estar aí a chegar-se a esse trono, como está escrito em Hebreus, que é o trono da graça de Deus. E só se entra para enxergar esse trono quando nós estamos em espírito. No versículo 1, a palavra diz que eu olhei depois dessas coisas. Ele estava com os olhos espirituais abertos.
E fala que no 2 ele diz: e eu me achei em espírito. Para ver esse trono é necessário que nós estejamos no nosso espírito ligado completamente ao trono de Deus. E aqui a gente vê o fogo do Espírito. Deixar esse fogo queimar o pecado. Arder em nós essa chama forte para que a gente se torne santo. Se a gente não deixar esse fogo consumidor vir sobre nós, seremos crentes carnais, meninos na fé, e não enxergaremos o grande trono de Deus. E aqui a palavra diz que há um Amém. Há um arco-íris semelhante no aspecto no versículo 3. Quando João olhou, ele viu todas essas coisas que parecem simbologia. E aí Deus mostrou para ele que em volta do trono, tinha um arco-íris em forma de anel. Lembra que lá no Velho Testamento, o arco-íris era apenas uma metade? Que era uma aliança que Deus fez com o homem. Aqui a aliança está completa. Está completa. Indicando o quê? Salvação. O trono é o quê? A marca do pacto de redenção de Deus para com o homem. E quando João olhou, ele viu e lembrou: eu faço parte dessa redenção. Precisamos olhar para esse trono e ter reverência com esse Deus Todo-Poderoso, que um dia assumiu a forma humana, não usurpou ser igual a Deus e morreu na cruz por mim e por você. É o que Deus está falando para mim e para você, querido. O trono é um lugar de quê? De salvação. Todos que se aproximam do trono se achegam. Um certo dia Jesus saiu do trono. O pai olhou e disse: preciso de alguém ir para salvá-los. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. E ele desceu, primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. Ele saiu do terceiro, segundo e primeiro e entrou na terra. Habitou no corpo de uma mulher durante 9 meses. Durante 30 anos. Ele aprendeu tudo que um ser humano aprende: família, escola. Depois ele se tornou sacerdote do Deus eterno. Um certo dia, quando ele estava iniciando o ministério, uma mulher disse para ele: eles não têm mais vinho. E ele disse para ela: ainda não chegou a minha hora. Não chegou a minha hora de expressar quem eu sou. Eu sou o grande eu sou, diz o Senhor. Imagina o grande eu sou entrando por essa porta. Imagine o grande eu sou entrando no grande hospital e levando a cura. Imagine o grande eu sou entrando e trazendo salvação. Imagine o grande eu sou te abraçando e te chamando de filha, você com tantos e tantos pecados. Foi isso que ele fez, simbolizado no arco-íris. E hoje ele está falando para mim e para você: se achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. É o que ele está falando aqui. Mas ali também tinha 24 tronos. Quando João olhou, quero te dizer que ele não olhou fixamente para aquela cadeira onde estava sentado alguém. Ele olhou os detalhes daquele trono. Muitas vezes na igreja nós precisamos olhar os detalhes que Deus está fazendo na igreja. E o que João fez? João, quando ele olhou para o alguém, ele olhou para o arco-íris e ele foi olhando detalhes. E ele viu 24 anciãos. E o que significa 24 anciões ajoelhados? Submissão completa.
rendição. Ele é Deus, acima de tudo. E eu sou escravo de Cristo. Quando ele olhou aquele trono, ele foi olhando os detalhes, ele viu que havia uma reverência, não era de qualquer maneira, era feito de uma maneira onde os joelhos se dobravam. Significa que quando nós nos ajoelhamos, perdemos o controle do nosso andar. Muitas das vezes a igreja precisa ter essa reverência, ou sempre ter essa reverência e essa submissão. Porque ele disse assim: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar alguém que vai auxiliar vocês a serem submissos e terem reverência comigo. Porque sou o Senhor que derramou o maná no deserto, diz o Senhor. E hoje vós estáis preocupados com a vossa vida. Acheguem ao meu trono, diz o Senhor. Um pacto de reverência que a igreja precisa. Um pacto de harmonia com Deus Todo-Poderoso. Um pacto com o Espírito Santo para ser usado. Lembra desse trono? Tente se achegar a esse trono. Canta lá. Um altar. Olha o que está escrito aí. A palavra diz, Apocalipse 8:3, que tinha um altar. João foi olhando os detalhes. E quando ele olhou, tinha um altar. E naquele altar havia uma grande taça, toda de ouro, brilhante. E ele fez questão de chegar e olhar dentro da taça, o que tinha dentro da taça. Ele fez questão de olhar. E sabe o que tinha dentro dessa taça? Tinha a minha e a sua oração. Porque a palavra diz que é a oração do santo. E João olhou e o anjo veio. Sabe o que é um anjo? O anjo é um obreiro de Deus. É um operário de Deus a meu e a seu favor. Aqui a palavra diz que o anjo chegou, pegou o incenso do altar onde estava aquele poderoso e jogou dentro da taça. E de repente o anjo disse: ai de ti, terra, por sua causa, porque você um dia abriu o seu coração e recebeu ele. E vivem pregando por aí outro evangelho que não é esse, que não traz cura, que não traz libertação, que não traz harmonia com o reino. Se acheguem ao trono, irmãos. Viva o trono. Tenha essa visão do trono. Viva essa visão do trono. Um trono que procedem relâmpagos, vozes e trovões. Capítulo 4, verso 5 diz assim: é um juízo divino. João foi observando aqueles detalhes. Vamos abrir? Ezequiel 8. Nada fica impune. Acharam? Ezequiel 8, do 1 ao 8. Olha o que diz aí a palavra de Deus. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, presta atenção aqui, ó. No sexto ano, no sexto mês. O número 6 na Bíblia representa o homem. O número 5 representa a graça. Olha o que Deus fez. Olha aí. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciões de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor caiu sobre mim.
olhei, e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima era como um resplendor de metal brilhante. Estendeu ela ali uma semelhança de mão, e me tocou pelos cachos da minha cabeça. O Espírito me levou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem de ciúmes, que provoca ciúmes de Deus. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. E ele me disse: filho do homem, levanta agora os seus olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado do norte, a porta do altar, estava a imagem dos ciúmes, a entrada. Disse-me ainda: filho do homem, vês o que eles estão fazendo? Presta atenção aqui, ó. Deus tem 7 olhos e vê tudo. Quero te dizer, você nunca sai da presença dele. Tudo que você faz, ele vê. E aí ele disse assim: filho do homem, olha o que eles estão fazendo. Grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda as maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio, e olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava na parede. Vamos cavar na parede da nossa vida para ver o que está errado, irmão. E aí a palavra diz: cavei na parede, e eis que havia uma porta, e disse-me: entra e vê terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, e eis toda forma de répteis e animais abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel, pintados nas paredes e todo em redor. Sabe o que eles faziam? Achavam que Deus não estava vendo. Quando João viu, ele viu um trono de juízo. Não se engane, de Deus não se zomba. Ele vê tudo. Imagina o que o Ezequiel sentiu. E qual a diferença do Ezequiel para mim e para você? Qual a diferença do João para mim e para você? Eles tinham o Espírito Santo e nós temos o Espírito Santo. Eles eram servos, nós somos servos. A diferença é que eles tinham reverência com Deus Todo-Poderoso. E eles buscavam eles de dia e de noite, porque a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis. O que a visão traz quando nós vemos esse trono? O que acontece na minha vida e na sua vida? Daniel 7, vamos lá? Daniel, mais para frente um pouco. 7, 9. Olha o que diz aí, olha. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos. Achou aí? Deus pegou Daniel, e em visão Deus mostrou a ele o trono da graça. Olha aí, continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, seus cabelos, os cabelos da sua cabeça como pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Quem que é o ancião de dias? No princípio ele era o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo ressuscitou, e o verbo se tornou o primeiro entre muitos, o ancião de dias. E olha, continuando lendo, um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros.
Ei, Shebaraba, canta lá. O meu livro, o seu livro da vida está lá. E olha, querido, aqui fala que milhares e milhares de miríades, imagina trilhões e trilhões de anjos te aplaudindo quando abriu o seu livro. E ele dizer: bendito de meu Pai, são os testemunhas de Jeová. Aqui diz que era de fogo. Por que fogo? Porque fogo queima. E a palavra diz: então estive olhando por causa da voz dos insolentes, das palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi um animal e foi morto, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Uma oferta. Vamos no 28? Olha lá no 28, capítulo 28, versículo 28. Olha quem chega diante desse trono, como que fica? Olha aí. Achou? Verso 28. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, olha o que ele fala. Quanto a mim, Daniel, eu estava lá no trono da graça. Eu estava vendo aquele trono. Olha aí. Os meus pensamentos, a minha inteligência se perturbou, ficou confusa. O meu rosto se empalideceu, mas guardei as coisas no meu coração. Em outra palavra, foi tão grande a visão do reino de Deus e da glória de Deus, que o corpo físico dele adoeceu. Não aguentou, adoeceu, empalideceu, eu adoeci. Eu vi que eu não sou nada diante desse trono. Precisamos enxergar esse trono, querido. Precisamos ver esse trono. Esse trono traz mudança de vida. Muitas vezes a gente vê pessoas fazendo e falando, mas você não vê mudança de vida. Vai para o trono, para que haja mudança de vida. E aí a palavra diz que seremos e hoje somos o quê? Nova criatura, porque nós já chegamos ao trono. Como está a nossa vida, querida? Aqui, Daniel teve um contato de primeiro grau com as coisas, os seres desse trono. Muitas pessoas hoje me perguntaram sobre se existe OVNI. O OVNI que eu conheço é esse aí, ó. Carruagens de fogo. E aqui no livro de Daniel, a palavra fala lá no capítulo 16, no verso. Olha o que aconteceu com ele. Capítulo 10, verso 16 ao 21. Olha aí. E eis que como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Anjo, com semelhança de homem. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não ficou força nenhuma em mim. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego em mim, ficou em mim. Então me tocou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Sheba, lava, se canta lá. Quando a gente chega no trono, as forças humanas se acabam, se exalam, são destruídas. Aí ele vem com aquele toque.
Certo dia o trono estava andando sobre a terra. Alguém se chegou a ele e não tinha forças e tocou nele. E ele perguntou: quem me tocou? E quando virou, lá estava uma mulher sem força. E ela disse: fui eu. E a palavra diz que ela ficou restabelecida. Quando a gente toca no trono, tudo é sarado, tudo é curado, tudo acaba, tudo que é humano é jogado fora. Apóstolo Paulo fala assim: eu combati um bom combate. Depois que eu encontrei o trono, em Filipenses 3, ele fala assim: quando eu encontrei esse trono, quando eu estive lá e vi esse trono, tudo acabou, tudo ao meu redor acabou. É o que nós precisamos, irmãos, ir até esse trono e se entregar ali e deitar diante daquele trono, e aquela mão furada vir sobre você e te tocar e te dizer: fique curado. Aquele ancião de dias. É um trono, não é um simples trono, é um trono armado no céu. Pense no trono como uma linguagem de reverência para evitar a menção irresponsável do nome de Deus, conforme Mateus 5:34. Diz assim: não jureis por nada, nem pelo nome do Senhor Todo-Poderoso. Pensa nesse trono. Quando você for lembrar do nome de Deus Todo-Poderoso e saber que Ele é poderoso, Ele é inigualável, pois Ele é o Senhor. Mas nesse trono tinha algumas coisas. Quando ele olhou, ele viu que tinha 4 seres viventes. Um com rosto de homem, outro com rosto de águia, outros com rosto de leão, outros com rosto de boi. Que significa leão, força. Cristão, nasceu de novo. Você é poderoso, porque você tem o Deus Todo-Poderoso. O boi, o sacrifício como novilho de um ano. Sabe o que significa isso? Fazer sacrifício para ele agradável a Deus. O boi. De vez em quando você tem que ser como o leão, para enfrentar o diabo e pisar nele e falar com ele. O lugar que ele tem que ficar na sua vida é debaixo dos seus pés. Mas para isso você tem que se tornar boi, para se sacrificar a si mesmo, para você perder a sua vida, porque você vai achar ela lá na frente. O outro animal que ele viu lá, dos 4 seres viventes, foi o quê? O homem simboliza a inteligência. Significa que nós temos que fazer um culto racional para aquele que é todo poderoso, porque você é a imagem e semelhança dele. E o outro é a águia. E eu perguntei: Deus, por que a águia? Porque a águia é das aves que voa muito mais alto, e ela enxerga com objetividade o ponto certo. Então crente tem que ter o objetivo. Crente tem que olhar e ter o objetivo. O objetivo do crente é a salvação. A minha casa, eu e a minha casa, toda a minha casa vai servir a Ele. O objetivo dele. O meu objetivo é te servir. O meu objetivo é ver as pessoas curadas, saradas. O meu objetivo é te amar, Senhor. Mas de vez em quando a gente não quer ser leão. Vou deixar para o outro ser leão.
Mas a Bíblia diz que é para a gente suportar uns aos outros. Temos que ser leão para guerrear uns pelos outros. E chegar ao nível que a palavra de Deus diz que é a estatura de Cristo. Vou te dar a melhor notícia nessa noite. Quando nós chegamos à estatura de Cristo, a gente foi crescendo em Cristo, e nós diminuindo e Ele crescendo, nós morrendo e Ele vivendo em nós, porque nós trazemos as marcas de Cristo em nós. Quando chegamos à imagem, à estatura da semelhança dEle, aí Deus fala: Cal, sobe aqui, eu preciso te ver. Aí você sobe. Aí ele fala: agora morre. A gente não tem compreensão disso. Aconteceu com Paulo. Rei, baraba, sei, canta lá. O apóstolo Paulo, nos finais dos tempos, ele disse: eu estou entregando o meu corpo como libação, porque eu já estou na estatura de Cristo. Eu combati o bom combate. Quando nós chegamos à estatura de Cristo, queridos, negando a nós mesmos e todas essas coisas aqui da terra, e olhando apenas para aquele trono, você não quer mais participar de nada aqui. Seu anseio, seu coração é o eterno. É o eterno. É o eterno. Tudo é o eterno. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite.